No primeiro capítulo de Lucas, nós encontramos a história de Zacarias e Isabel. Esse casal, idoso, não tinha filhos e recebem a promessa de Deus de que eles teriam um filho. Num primeiro momento, Zacarias, que era sacerdote do Senhor, parece não crer muito que aquilo poderia acontecer. Se nós olharmos para a situação, nós pensaríamos algo muito parecido. Como é que um casal de idosos que nunca tinha conseguido ter filhos poderia, a partir daquele momento, gerar uma criança? E no meio de toda essa história, o resultado disso, o final dessa história, é que eles têm um filho, que é conhecido como João o Batista. Essa história traz muitas lições para nós, mas a principal e mais importante lição é que Deus escreve a história e não apenas reage a ela. Essa é uma ideia muito comum que nós temos. Alguma coisa acontece e a partir daquilo nós pensamos, bom, e agora? O que deve ser feito? O que Deus fará para consertar isso? Como se aquela circunstância tivesse acontecido sem que Deus estivesse no controle, sem que Deus tivesse escrito a história. E esse é um pensamento incorreto, porque todas as circunstâncias estão debaixo do controle do Senhor. Não há um único momento, uma única situação, uma única circunstância que esteja à parte ou esteja fora do governo do Senhor. Mesmo quando a situação não é agradável, mesmo quando a circunstância é dolorosa, Deus ali está sob o controle. E essa história de Zacarias, de Isabel, é uma grande lembrança para nós de que Deus governa sobre todas as coisas, de que Deus tem o controle de tudo. Isso deveria nos renovar a esperança, ou deveria nos animar para seguirmos em frente, sabendo que mesmo quando as coisas acontecem da forma que nós não pensamos, imagine esse casal sonhando com um filho, numa cultura em que se cria que não ter um filho era um sinal de uma espécie de maldição de Deus ou de uma reprovação de Deus. Imagine como aquele casal tantas vezes desejou, sonhou, pensou em ter um filho e não puderam ter, até que chegou o momento em que isso aconteceu. Por que chegou esse momento? Porque Deus não está apenas reagindo ao que acontece, não apenas traz planos B para uma situação que não deu certo, mas Deus escreve a história. É nessa esperança, nessa certeza de que Deus, que tem o controle de tudo, está escrevendo a nossa história, que nós seguimos dia após dia, confiantes de que a história que Ele escreve para nós é uma história onde Ele é glorificado e onde nós recebemos dEle o melhor da nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.